Salve galera, seja bem-vindo à nossa segunda aula. E hoje eu sei que vocês estão ansiosos aí e ansiosas para eu mostrar a nossa conta de anúncio, para a gente conseguir configurar tudo certinho. Mas antes eu preciso que vocês entendam como funciona tudo certinho. Essa aula ela é bem mais curtinha, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam como funciona a estrutura de uma campanha. Por quê? Porque saiu aqui, vou voltar de novo, deu um bug. Porque quando a gente for lá para o gerenciador, a gente já vai ter tudo certinho, vocês já vão saber tudo certinho como é que funciona. E como é que se divide uma campanha no Facebook Ads? Ela se divide em campanha, conjunto de anúncio e anúncio. A diferença de cada uma é o seguinte: dentro da campanha, a gente vai conseguir selecionar os nossos objetivos. Geralmente são 12, na maioria dos gerenciadores de vocês. Quando a gente for para a aula lá, vocês vão perceber que são dois gerenciadores diferentes, que está em mudança, e eu vou ensinar os dois gerenciadores para vocês. Mas lá você vai escolher entre os 12 ou os 6, os mais modernos, tipo de objetivo que vocês têm, ou seja, se vocês querem visualização de vídeo, se vocês querem conversão e venda, se vocês querem mensagem, tudo isso você consegue selecionar dentro da campanha. E na campanha também você vai poder colocar a verba ou não. Qual a diferença de colocar a verba na campanha e no conjunto de anúncio? Vou explicar o conjunto de anúncio e lá no finalzinho do conjunto de anúncio eu explico essa diferença para vocês. Tranquilo? No conjunto de anúncio que está dentro da campanha, e aí é importante vocês saberem o seguinte: a campanha é o topo. O conjunto de anúncio vem dentro da campanha, é como se fossem filhos, ramificações. Vamos pensar na família. A campanha é aquele, o avô e a avó master lá, sabe? O conjunto de anúncios são os filhos e os anúncios são os netos. Então, o conjunto de anúncio está dentro da campanha e dentro de uma campanha, assim como dentro de uma família você pode ter vários filhos, dentro de uma campanha você pode ter vários conjuntos de anúncios. E é no conjunto de anúncios que você vai escolher o público, ou seja, se vai ser um público de interesse, se vai ser um público de já personalizado, se vai ser um público parecido com o público de vocês, se vai ser alguém que já visitou vocês, tudo isso vocês escolhem no público dentro do conjunto de anúncios. E também o posicionamento. Chico, como assim o posicionamento? É onde você vai aparecer, seja no Facebook Stories, no Instagram Stories, no feed do Instagram, no feed do Facebook, na lojinha do Instagram, ou no Reels do Facebook, ou no Reels do Instagram. Dentro do conjunto de anúncios, você vai poder escolher aonde você quer aparecer. E como é que eu escolho? Você vai imaginar o criativo que você tem e pensar assim, bom, esse criativo que eu tenho aqui, onde é que ele funciona melhor? É no Reels? Tanto faz? É no Instagram? É no Facebook? E aí você vai selecionar o seu público. E lá você também vai ter o objetivo secundário, que a gente pode chamar de posicionamento secundário. O que é isso? É para onde vai o seu cliente depois que ele clica no seu anúncio. Ou seja, ele pode ir para o site, ele pode ir para a própria publicação. Isso você escolhe geralmente no conjunto de anúncios, para WhatsApp, no direct, por aí vai. E também tem um tipo de disputa. Isso é algo que pouca gente fala. E eu queria falar para vocês o seguinte: isso está bem escondidinho lá no final do conjunto de anúncios. Não muda muito o resultado para quem está começando, que é o objetivo da maioria de vocês aqui, mas futuramente para as otimizações das campanhas de vocês é importante vocês saberem disso. Por exemplo, tem um objetivo muito importante que é o objetivo de tráfego. Esse objetivo tem como principal objetivo fazer com que as pessoas cliquem no link de vocês. Apenas isso, clicar no link de vocês. E a partir disso, você tem como selecionar três tipos de disputa. A disputa pelo leilão vai ser ou por clique no link, ou por alcance, ou por visita ao destino. Chico, o que é que isso muda? Isso muda a forma com que você pede ao Facebook. Lembra da campanha de conceito? Lembra da primeira aula de conceitos? Na primeira aula eu expliquei o conceito do tráfego e aqui vai mais um conceito do tráfego. Em qualquer que seja a plataforma, Facebook, Instagram, Google, YouTube, Pinterest, Taboola e por aí vai, você pede e a plataforma faz. Então, no Facebook é a mesma coisa. Você vai pedir para ele, olha, mostre meu anúncio para tal público em tal lugar, desse jeito, ele vai aparecer. E no tipo de disputa, a mesma coisa. Olha, Facebook, eu quero pessoas que tenham grande probabilidade de clicar no meu anúncio. Olha, eu quero pessoas que tenham grande probabilidade de ir para a página de destino. Então, aqui o tipo de disputa muda e vai mudar o tipo de busca que o Facebook vai fazer para vocês.
De antemão, vocês selecionando só o objetivo, isso já é bacana, já está legal, não muda tanto o resultado, mas é importante vocês saberem que isso aqui existe. E também a verba você coloca no conjunto de anúncio. Hoje, o Facebook ele exige a verba de pelo menos R$ 6 por conjunto de anúncio. Então, se você tiver dois conjuntos de anúncio, vai ser no mínimo R$ 12 e por aí vai. 3,18, 4,24 e afins. Qual a diferença de ter a verba na campanha e no conjunto de anúncio? Fiquei de responder essa pergunta. Se você colocar a verba na campanha, vamos supor que você tenha dois conjuntos de anúncio. Se você colocar a verba na campanha e colocar lá R$ 12, possa ser que ele gaste R$ 12 em um conjunto e nenhum real no outro. Como possa ser que ele gaste R$ 5 em um, 7 no outro e por aí vai. Quando você coloca a verba no conjunto de anúncio, você controla isso. Então, olha Facebook, eu quero que você gaste R$ 6 nesse conjunto de anúncio aqui. Então, ele vai gastar R$ 6 naquele conjunto de anúncio. Então, a grande diferença é que quando você coloca a verba na campanha, você tá é o que a gente chamamos de CBO, chamamos de CBO. Quando você coloca essa verba na campanha, você dá ao Facebook a possibilidade dele escolher qual conjunto é melhor. E quando você coloca no conjunto, você vai especificar e vai ter algo bem mais direcionado ali, bem mais manual. O que é que eu, Chico, aconselho de primeira? Comecem com um conjunto de anúncios, porque vocês têm mais controle ali, até de parar, de pausar, de aumentar e afins. E depois vocês podem fazer alguns testes migrando também para a campanha. Isso aí é algo um pouco mais para frente. E dentro dos conjuntos de anúncios, podemos ter vários anúncios. E o que são esses anúncios? Basicamente, são duas coisas. Os criativos, que é o que a gente conversou na aula anterior, que é o vídeo, a foto, o carrossel. Aqui também você vai escrever a legenda, o título, a descrição, tudo certinho. E o destino. Então, se você for escolher o direct, aqui que você coloca, o WhatsApp, aqui que você coloca. E principalmente, aqui você seleciona o seu site e também o pixelzinho do seu site, você vai tá exemplificando qual deles é aqui. A estrutura da campanha se divide nessas três. Quando a gente for para dentro do gerenciador, já na próxima aula, vocês vão conseguir perceber isso um pouquinho melhor. E para encerrar essa aula, eu queria falar para vocês como é que o Facebook ele escolhe entre a nossa campanha, o nosso conjunto de anúncio, o nosso anúncio, o nosso criativo e o criativo e o criativo do nosso concorrente. Como que a gente ganha para o concorrente? Por que que vai aparecer o nosso e não o nosso concorrente? E aí vai do seguinte motivo. Toda a plataforma de tráfego, ela funciona como leilão. Leilão de boi mesmo, parecido com aquele ali. Só que aqui, ao invés do boi, a gente está disputando a atenção das pessoas. E muita gente se engana achando que é só colocar mais verba que você vai aparecer mais. Na prática, isso funciona muito. Por quê? Porque quanto mais verba você colocar, mais leilões você vai ganhar. Mas não é só isso. É bem dividido, é um terço para cada um. São três coisas que fazem o leilão ser ganho ou não. E é o seguinte: um deles é a verba, então a verba é realmente muito mais importante, mas não é a única. O segundo é a probabilidade do seu cliente, ou seja, do seu lead, de quem está vendo o seu anúncio, fazer o que você está pedindo. Por isso é importante a próxima aula, que a gente vai conhecer os objetivos. Por isso é importante você fazer um estudo de persona antes, você saber para quem está colocando, o posicionamento certo, o público certo. Por isso que eu quis trazer para vocês o conceito do tráfego, porque vocês vão conseguir pensar e a partir daí vocês vão conseguir selecionar o melhor objetivo para a melhor pessoa e vocês vão ganhar muito no leilão, gastando bem menos do que você gastaria. Então, o segundo ponto é a probabilidade. Qual a probabilidade que tem da pessoa que está vendo o meu anúncio fazer o que eu estou pedindo? Mandar uma mensagem no WhatsApp, curtir essa foto, compartilhar, entrar no site, fazer uma venda, fazer uma compra e por aí vai. Qual a probabilidade? Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é a qualidade do anúncio. E aí sim é a qualidade do criativo. Quão bom é aquele criativo, quão bom escrito ele está, como está a copy dele, como está a legenda dele, a chamada para ação. Então, quanto melhor a qualidade, e aí não só de imagem, a imagem conta muito, mas de escrita também, de chamada para ação. Quanto melhor a qualidade, melhor, porque você ganha mais no leilão. Então, tá.
Joãozinho e Maria disputando aqui dois anúncios. Às vezes Joãozinho está com mais verba do que Maria e Maria vai ganhar para Joãozinho porque ele tem mais probabilidade e o anúncio de Maria está melhor. Então, não é só a verba ajuda muito, quanto mais verba, provavelmente você vai aparecer mais, mas lembre-se que não é só isso e às vezes você pode estar achando que só colocando mais dinheiro vocês vão ganhar mais leilões, não vai ser assim. E sempre vai ser leilão, sempre, 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 sempre vai ser leilão. Então pensem que além de seus concorrentes diretos, vocês vão ter os seus concorrentes indiretos também. Como assim, Chico? Por exemplo, questão de presente. Eu tenho um cliente aqui, por exemplo, de presentes, presentes personalizados. E o nosso concorrente não é só quem vende personalizado. Por exemplo, a Cacau Show também é nosso concorrente. Por que que é nosso concorrente? Porque ela também está anunciando para o mesmo público da gente, porque ela vende ali o chocolate dela que a pessoa vai dar no Dia dos Pais, no Dia dos Namorados, em algo desse tipo. Então, pensem também quando vocês forem estudar os concorrentes de vocês, não só naqueles concorrentes diretos que estão vendendo a mesma coisa, mas para o tráfego, é importante que vocês estudem os concorrentes indiretos de vocês. Por quê? Porque a partir daí vocês vão conseguir entender que vocês não estão disputando só com os seus concorrentes diretos, mas com todos eles. Espero vocês na próxima aula, aula de objetivos. Vou abrir aqui os dois gerenciadores, tanto novo quanto antigo, porque podem ter pessoas aqui que tenham gerenciadores diferentes, e aí a gente bate esse papo lá. Fechou? Espero na próxima aula.